Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Contrasfluxo e hoje vamos falar sobre fé. Tiago, já chega aí se apresentando. Ok, muito obrigado então pelo convite, muito obrigado pelo tema também, pela possibilidade de conversar sobre isso. Como tu falou, eu sou o Tiago Ferreira e eu sou baiano, natural de Juazeiro, norte da Bahia, mas vivi em Salvador a maior parte da minha vida. E eu sou um sortudo, porque eu, ao longo da minha vida, pude estudar as coisas que eu gosto de estudar. Uhum, E uma dessas coisas é psicologia. sim. Uma outra dessas coisas é filosofia. Uma outra dessas coisas é teologia. Então, eu acabei unindo a discussão sobre essas três áreas a partir não só da minha, principalmente a partir da minha vida pessoal e da minha Uhum, vida de interações, mas também das minhas áreas de investigação. Ou seja, eu acabei me envolvendo muito dentro de psicologia com uma abordagem, com um modelo clínico específico chamado terapia de aceitação e compromisso, sim. que tem um diálogo com uma forma diferente de lidar com o sofrimento, que tem uma forte ligação, talvez, com certos desafios que o cristianismo ele faz, a forma como a gente lida com o sofrimento hoje em dia. E essa interface acaba me atravessando tanto na minha vida pessoal, quanto também na minha vida, enfim, de ensino, de aprendizado e de ensino. Como a fé ela pode ser importante? A fé religiosa ela pode ser importante no trabalho clínico. Será que ela é? Esse é uma primeira pergunta. Tem um grupo de pesquisa de Harvard que é dirigido pelo Tyler Vanderville. Esse é Sim. um nome muito interessante. Assim. É um grupo de pesquisa muito forte, muito atuante, publica muito sobre condições vinculadas ao bem-estar ou ao florescimento humano, porque tem Uhum, um diálogo com a psicologia positiva muito forte, etc. Uma parte dos estudos desse grupo é de saber assim, se um mito antigo, que é assim, participação em práticas de espiritualidade e práticas religiosas é deletério para a saúde mental. Esse é um mito antigo. E a investigação deles é, será que é isso ou não? E os achados, em geral, são, bom, participação em comunidades religiosas, participação em comunidades espiritualizadas, em geral, são preditores de saúde mental e não o contrário. E isso, de certa forma, surpreende, porque dentro das ciências sociais, em geral, havia-se uma certa pressuposição uhum. de que se você tem uma participação em comunidades religiosas, isso seria ruim para você, porque iria te gerar a culpa, iria te gerar, assim, sei lá, alguma coisa ruim em relação ao bem-estar. E os achados acabam apontando outro caminho. Isso é óbvio, não Uhum. quer dizer que todas as práticas religiosas ou todas as práticas de espiritualidade, mas, em geral, quando se trata de engajamento em transcendência, o engajamento em comunidades religiosas, isso é um preditor de saúde mental. Então, acho que o primeiro ponto é esse, é que fé ou engajamento em comunidades de fé é considerado um preditor de saúde mental. Esse é um primeiro elemento. Sim. Só que, além desse, e aí eu acho que vai diretamente na sua pergunta, as pessoas que nos procuram na clínica, ela, em geral, tem práticas de fé. E a nossa falta de compreensão dessas práticas de fé pode levar, inclusive, a uma invalidação da subjetividade dessas pessoas que nos procuram. Então, todos nós, em um certo grau, nós temos pressupostos pré-analíticos. O que é isso, para poder não ficar um palavrão difícil? Uhum. Mas são aquelas bases que estão mais próximas de fé do que de investigação científica. Então, por exemplo, se eu digo o que existe é o mundo natural. Não existe nada para além do mundo natural, não existe o transcendente, tudo que existe é matéria. Isso não pode ser, obviamente, provado por ciência. Isso é um pressuposto pré-analítico. Todos nós temos esses pressupostos pré-analíticos. Só que, às vezes, a gente não sabe que os tem. E quando a gente está na clínica e a gente não conhece os nossos próprios pressupostos pré-analíticos, é mais fácil que a gente possa invalidar os pressupostos pré-analíticos dos outros. Isso inclui invalidar coisas que são valorosas para os outros. Não é à toa que várias pessoas que procuram psicólogos às vezes têm relatos de eu me senti invalidado naquilo que creio, eu me senti invalidado nas coisas que acredito. E aí isso vai tanto de perspectivas mais tipicamente vinculadas à religiosidade, mas às vezes a perspectivas políticas, a perspectivas de entendimento do que é o mundo, do que é a sociedade. Então, há todo um espectro de crenças que nós temos, algumas delas mais vinculadas ao que seria religioso, algumas delas menos vinculadas ao que seria religioso, que precisam de ser compreendidas no espaço clínico e não necessariamente ser combatidas de antemão. Só que, para isso, nós precisamos fomentar o diálogo entre perspectivas de fé e perspectivas cientificamente embasadas
na clínica. Não é à toa, talvez, que há uma certa multiplicação, principalmente na área das terapias cognitivas e comportamentais, das duas, de livros que tratam, por exemplo, de terapia cognitivo-comportamental aplicada a pacientes que são de cultura muçulmana, por exemplo. Tem um nicho lá. Não, pacientes que têm uma formação na prática religiosa XYZ, e é claro, como o cristianismo é uma das maiores religiões do mundo, existem também os livros que agora são dedicados a isso, a uma compreensão maior de práticas culturais cristãs e como que um processo psicoterápico pode ter uma interface com isso, com um diálogo que seja produtivo, e não um diálogo que seja como duas pessoas que não se entendem falando como se estivessem se entendendo. Ok, mas aí quando a gente parte dessa interface, entende-se que o paciente, né, indo para a prática aí, o paciente ele já vive o cristianismo. Sim. Ok? Partindo do princípio que ele já vive o cristianismo, e quando ele chega, a princípio, dentro de um set terapêutico, muitas vezes ele ainda não se conhece. Se a pessoa ela já chega lá, né? Ela chega lá dentro do set terapêutico e ela não se conhece, não sabe muito bem sobre si, mas o que ela tem lá está totalmente cheia do que dizem para ela, do que ela aprendeu durante as suas tradições dentro do cristianismo, isso não vai limitar esse paciente? Perfeito, excelente pergunta. Essa é uma consideração sobre qualquer tipo de crença. Lembrando, quando a gente fala de crença, não necessariamente nós estamos falando de crença religiosa, mas essa é uma constatação sobre qualquer tipo de crença. Quando o paciente chega à terapia, ele tem um grau de autoconhecimento, ou seja, ele sabe sobre si uma série de coisas que você não sabe, que o terapeuta não sabe. Ele sabe o que ele pensa, ele sabe o que ele sente, ele sabe o que ele faz. Mas o que ele pensa, o que ele sente, ele faz, muitas vezes não é minado, né? Por tudo que está ao nosso redor e muitas vezes nós não sabemos disso? Veja só, se tem uma coisa que a psicologia já ensinou muito, e aí você pode puxar desde Vygotsky até Skinner, até qualquer outro dos autores, é que quem nós somos não vem de dentro necessariamente para fora, mas vem de uma construção de relação com o meio em que a gente vive. Ou seja, qualquer tipo de construção de subjetividade se dá a partir do meio que é social. Isso quer dizer, por exemplo, que tudo que é intrasubjetivo, em última instância, é intersubjetivo. Essa é a perspectiva vygotskiana, mas se aplica plenamente bem a todas as bases de terapia cognitivo-comportamental. Dito isso, quer dizer que tudo que a gente encontra na clínica é produto da história de vida desse sujeito com esses diversos sistemas. Sim. Então, isso envolve o cristianismo, envolve práticas religiosas, mas envolve todo o resto. Ele chega com uma boa carga de conhecimento sobre o que ele já sabe de si e vai construir outra junto com o terapeuta. Aí sim, aí eu concordo com você, mas não em relação à religião só. Eu acho que isso é em relação a qualquer tipo de crença. Ok, você já disse que ele ajuda mais do que atrapalha. A própria ciência já diz isso, né? Mas e quando ela atrapalha? Perfeito. Quando a fé atrapalha o processo terapêutico, né? É possível atrapalhar? Primeira pergunta, é possível a fé atrapalhar o processo terapêutico? E quando atrapalha, o que é que acontece? Muito bom, muito bom. Em geral, você vai ter diversas instâncias de fé que podem atrapalhar, mas primeiro você tem que entender qual é o objetivo da clínica. Porque, veja só, se eu te digo assim, a estrada 324, a BR-324 é uma excelente estrada, você vai me dizer, depende. Você está querendo ir para onde? Porque se você estiver querendo ir para, sei lá, Feira de Santana, é uma boa, mas se você estiver querendo ir para Praia do Forte, não é a melhor, você pode pegar uma outra. Assim também é no consultório clínico, você precisa saber onde você quer chegar. Numa perspectiva da terapia de aceitação e compromisso, o objetivo último de uma intervenção clínica é que o sujeito possa viver uma vida segundo seus valores pessoais. Então, parte do trabalho clínico é ajudar o sujeito a identificar quais são os seus valores pessoais. Se é assim, então a fé que ele tem até aqui pode ou não estar a serviço dos seus valores pessoais. Em linhas gerais, quando se trata de saúde pública, comunidades de fé, engajamento em comunidades de fé é preditor de saúde mental. No trabalho individual clínico, você precisa notar se aquilo que ele diz que crê está atrelado aos valores que ele considera como sendo significativos. Mas, de novo, isso diz respeito a uma perspectiva religiosa, ou isso diz respeito a qualquer outro, porque fé não é uma restrição a uma instância religiosa. Agora, existem, por exemplo, certas práticas de fé que podem sim ser deletérias para que o sujeito viva seus valores. É possível. Me dê um exemplo. Se alguém diz assim, eu tenho uma fé
de que não existe nada que seja além do material e não consigo pensar que nós somos nada além do que poeira e do que esse desenvolvimento. E nos valores do sujeito pode ter algo como engajamento social, engajamento é algo que é maior do que ele, e essa perspectiva de fé pode atrapalhar a conexão com esses valores, ou seja, você pode ter uma fé ateísta e isso atrapalhar. Ou, por outro lado, você pode ter uma fé religiosa que diz assim, que você não pode fazer certas coisas, como, por exemplo, você não pode se envolver com música de um tipo específico, e isso atrapalhar seus valores de criatividade, etc. Mas note que eu usei duas modalidades de fé que são muito diferentes entre si. Uma modalidade de fé que é ateísta e uma modalidade de fé que é cristã. Nos dois casos, o terapeuta precisa ter a sensibilidade para notar quais são os valores do paciente, para saber se tais práticas de fé são ou não propagadoras ou incentivadoras de um contato maior com esses valores. É esse o espectro da psicoterapia. É por isso que na psicoterapia, o terapeuta tem que ter uma consciência ampla de quais são seus valores pessoais para que ele não possa colocar os seus valores pessoais como se fossem o mote da terapia. Se ele, por exemplo, se o terapeuta, por exemplo, tem uma fé que é uma fé ateísta, se ele começa a propagar essa fé, ele está errado. Se o terapeuta tem uma fé que é cristã e ele começa na clínica a propagar sua própria fé a despeito de quais são os valores do paciente, ele também está errado, porque a psicologia é uma profissão. E enquanto a profissão é regulamentada, nós não podemos, através dela, fazer uma propagação que seja ou política, no sentido partidário, ideológico do termo, ou então religiosa, e a gente jura sobre isso. Só que isso, de novo, não diz respeito ao cristianismo, mas diz respeito a uma prática psicológica geral. Agora, suspeito eu que quando se trata de algo que é de uma fé cristã, os valores são mais explícitos. E quando se trata de propostas de fé, por exemplo, mais ateístas, os valores não são tão explícitos. E às vezes parte-se do pressuposto que, não, eu não tenho fé, eu não tenho crença. E isso, psicologicamente falando, é um engano. Esse é um problema. Aliás, alguns diriam assim, não, mas eu só estou usando a ciência. Só que isso não é sustentável por nenhuma perspectiva epistêmica razoável. Por exemplo, um dos maiores defensores da ciência dentro da área da psicologia se chama B.F. Skinner. Skinner, em 1953, ele diz assim, nenhum curso de ação pode ser exclusivamente ditado pela ciência. Quem foi que disse isso? Um dos maiores defensores da ciência psicológica. Porque ele tinha clareza de que a ciência pode mostrar como chegar a alguns locais, mas ela não pode necessariamente me dar os porquês. Porque os porquês vêm de outras fontes de conhecimento, tradição, religião, filosofia, uma série de outros. Então, quando a gente está na clínica, a gente precisa ter uma consciência de que a ciência não nos diz qual é o melhor lugar para o sujeito chegar. Ela, no máximo, nos ajuda a entender como posso ajudar o sujeito a chegar nos locais que ele acha que é importante para ele. E isso inclui, por exemplo, quando o paciente que é cristão e tem uma consciência sobre isso, diz que isso faz parte dos seus valores, ele quer se dedicar a isso. Mas se o terapeuta ele já tem um preconceito anterior a isso, dificilmente ele vai conseguir fazer isso de uma maneira adequada. É por isso que eu acho que uma boa parte da nossa formação clínica é tornar relevantes ou visíveis ou explícitos os nossos valores ou os nossos pressupostos pré-analíticos. Porque se a gente não consegue fazer isso, bom, dificilmente a gente vai conseguir ajudar o paciente a chegar em um lugar em que a gente nunca esteve. Quem quiser te encontrar, como é que faz? Instagram, @Thiago, sem H, T-I-A-G-O, Thiago.alfredo.ferreira. YouTube também, Thiago Alfredo, Terapia de Aceitação e Compromisso, vai achar fácil lá. Fantástico, fantástico. Companheiro. Obrigado.